tá aí a pauta, né, da reunião de domingo. Vamos lá, Alexandre Porto, e esse encontro Lula-Trump? Olha, mais uma vez bonito de ver o Lula falando, e só não pode esquecer, primeiro que não foi ofensa, foi resultado de uma política desastrosa, mais uma dele. Primeiro chamou ele de nazista, depois fez campanha para o Biden e por aí vai. Então tudo isso reflete numa postura errada. Teve lá o papel do Bananinha, que tem mais força do que a diplomacia brasileira, que no passado recente já foi muito respeitado no mundo, hoje é o que é. E essa semana teve um discurso que ele falava que tem que respeitar, etc, etc, dando indireta, a própria imprensa entendeu como indireta ao Trump. Então, o Lula tem que entender que ele não está negociando com o dono de boteco, como ele acha que faz, né? No discurso dele. Eu confesso que só vai haver avanço, no meu entendimento, na minha modesta forma de ver, se mudar alguma coisa na justiça brasileira. Porque essa taxação, eu disse lá atrás, aqui mesmo na Rema TV, ela não é técnica, ela é política. Ela não é econômica, ela é política. E a gente está vendo, agora tem um ministro, coitadinho do Perdão Mané, está depressivo, está triste, está dodói, porque parece que a casa dele lá de 4 milhões de dólares está sendo, aliás, irá ser leiloada de acordo com a lei Magnitsky. Então, tem tudo isso para se analisar. Eu, como brasileiro, não gosto de ver meu país sendo sancionado, mas isso é resultado de uma política desastrosa, de atitudes errôneas, de sair. Para o Brasil sempre esteve envolvido no eixo democrático, hoje está se envolvendo cada vez mais com gente do mal. É navio iraniano atracando aqui no Brasil, num país que é sancionado, é ofensas ao Trump, e o resultado está aí. Tomara que haja alguma coisa boa que beneficie o povo brasileiro. Agora, o Lula acha que está tratando com criança, só que não está. Ele não vai falar com o secretário do PT, ele vai falar com o presidente que ainda hoje, em breve vai perder para a China, ainda hoje é a maior potência do mundo. Ô, Alexandre, de verdade, você com toda a cultura e conhecimento que você tem, você dizer um troço desse que só vai resolver se a justiça tomar uma posição. Vamos lá. Não, pelo amor de Deus, Alexandre. Vamos lá. Você dizer, não, porque a justiça tem que ceder ao que está acontecendo envolvendo o filho do Bolsonaro. Isso. Não, Alexandre, não é você que sabe que uma coisa é uma se coisa, olhar, outra coisa se é outra você coisa, olhar Alexandre, pelo amor de Deus. Os analistas aí. Você não, de quem não tem conhecimento, eu até aceito isso. Agora, eu vejo você como alguém bem informado, que lê, que se aprofunda. Muito obrigado. Mas até por isso eu deveria respeitar a minha opinião. Eu não, mas eu respeito. Eu estou só surpreso. Eu não estou dizendo isso. que esse é o correto. Do jeito que está a justiça, eu não estou dizendo difícil. que esse é o correto. O que nós estamos vendo na justiça? E aqui tem um operador de direito também direito, que é o Samuel Costa, doutor Samuel Costa. Está havendo, sim, um desequilíbrio na justiça brasileira, mais precisamente no STF. Eu não estou dizendo que essa é a forma correta de agir. Eu estou dizendo que vai caminhar para esse lado aí. Tanto que, o que mudou do primeiro contato do Lula com o pessoal? O que mudou da reunião do Mauro Vieira com o Marco Rubio? Nada. Então, Cícero, né, a minha posição pessoal, mas o que tem eu estou fazendo a minha análise. O que tem a ver a ação Por que da veio a justiça taxação? com... Por que veio a taxação? Por que veio a taxação? Foi por questão técnica? Não, econômica, não. É econômico, professor. Não é econômico, não. Eu já posso falar. Vai, pode ir, Samuel. Vai a sua vez. Olha, vejamos bem. A China, pessoal, é a maior parceira comercial do Brasil e está dominando a América do Sul. E os Estados Unidos, com receio de ficar isolado do planeta e perder a hegemonia, que é uma questão de tempo que vai perder, e você vê isso nas ruas com vários carros chineses elétricos que outra hora era difícil acesso e hoje as pessoas estão tendo acesso, principalmente os aplicativos, enfim. Ele quer o nióbio, as riquezas e o petróleo da Venezuela. Essa que é a questão. A maior reserva do planeta hoje é da Venezuela. O Trump está pouco se lixando. Se em Cuba tem ditadura, se no Brasil está tendo ditadura do STF. A gente tem que ser muito ingênuo para crer que o problema do Brasil é o STF. Não. Sabe, porque se a gente analisar isso, pessoal, é como se a gente viesse aqui agora, em público, e falasse o seguinte: é razoável
instaurar uma investigação ouro de areia. Prender um assessor que tem problema de drogadição, tem transtorno mental, viciado em jogo, que ganha 6, 7 mil reais e não tem sequer um colchão novo para dormir e dorme no ventilador, que é o exemplo do rapaz aí que foi preventivado pela polícia, todo um aparato, um líder de organização. Aí o delegado, o promotor, os investigadores foram na casa do cara, o cara foi constrangido. O cara tinha 2 cuecas, aquele estava vestido e a outra lá rasgada. E aí, ninguém veio aqui falar que isso é ditadura do STF, do Tribunal de Justiça, que aceitou o pedido, na vara de garantia, do Ministério Público, da DRACO, do GAECO. Não, meu gente, não é assim não. É porque tem um mínimo de fundamento, instalaram lá o procedimento e vai abrir pela defesa contra a legislação. E a mesma coisa do STF. Todo mundo que foi condenado no STF teve a oportunidade de ter uma defesa técnica. Aqueles que não tinham dinheiro, porque foram abandonados pelos financiadores da extrema-direita, dos atos antidemocráticos, a Defensoria Pública da União foi fazer a defesa. Ponto. Ampla defesa, contraditório. Só para vocês terem uma ideia da injustiça. Tem aquela situação do Bolsonaro, que ele foi condenado, até agora não foi publicado no Diário Oficial da Justiça. Para vocês verem que... Porque tem outras coisas para serem publicadas e está na ordem, não furou a fila. Só que eles foram do STF. O Lula, quando foi condenado, foi na justiça comum. Não, professor. Então são critérios diferentes, né? Mas é aí que eu estou falando, meu amor. O grande problema das pessoas é que a pessoa... E o Lula? Não, vamos se ater à situação aqui. Vamos, já quer falar do Lula? Vamos falar do Lula, então. Então vamos falar do Bolsonaro e dessa turma toda. Não, deveriam estar sendo julgados na justiça comum. Não, professor, é assim, eu vou explicar para você aqui. Não, o professor Porto foi coordenador da faculdade a qual eu me formei. Mas, assim, não é dona opção, não, professor. Pelo não ver, deu longe de mim ensinar o senhor. Mas, assim, ó, o Lula, pessoal, ele foi julgado em Curitiba porque... Supostamente, quando ele teve envolvimento no triplex do Guarujá, ele não ocupava mais o cargo de presidente e não era ministro. É por isso que ele foi julgado no juiz de primeiro grau. O Bolsonaro, quando começou a atentar contra a democracia, nos Big de Preto lá, tal, Kid de Preto e etc., ele estava invertido no cargo de presidente da República. Se a gente tirar essa situação... não, mas a denúncia veio depois do Bolsonaro não ser mais presidente. Então, por reflexo... O cara da BIM, o Ramage, que virou deputado federal, traz todo mundo para o STF. Na teoria do tempo do crime, do momento da ação e da omissão. Ele é presidente da República? Era. Quando a pessoa é presidente da República, qual é o fórum para poder julgar? O Supremo Tribunal Federal. Se não for nessa situação, o Alexandre Ramage, quando foi denunciado, era deputado federal? Já havia sido diplomado? Deputado federal? Sim. Então ele trazia todo mundo para o STF. Essa situação já está pacificada. Já foi, gente. E a maior prova disso é que a gente teve um voto divergente do Fux, que foi lá, fez um voto de 13 horas, 15 horas, confundindo alhos com bugalhos. O problema do Brasil não é o Bolsonaro. Pouco estão se lixando. Se o Bolsonaro morrer amanhã, o Lula falecer, o Brasil vai continuar. Bom, agora, tipo assim, tudo que vem falar, é porque tem embargo. Sabe quem está tendo prejuízo com isso aí? É Cacoal, que é a capital do café. É o agronegócio que apoiou o Bolsonaro, que a arroba do boi custava R$300, agora está 185 no Morro do Bato Branco, em Nova Mamoré. Diminuiu mais de 45% e eles pegaram o dinheiro no banco lá para pagar com 2 anos de carência e agora venceu a parcela e vai ter que pagar. E o dinheiro que ele tem no pasto, devido ao tarifaço dos Estados Unidos, está prejudicando ele. A carne ficou mais barata, o povo está com medo. Politicamente, isso aí é bom para o Lula. Ou tu acha que essas coisas que publica aqui no Meta 21, promoção de carne, é fake news? Não é. Na vida da maioria do povo brasileiro que decide a eleição, ou as coisas continuaram do jeito que estavam, ou melhoraram, ou pioraram menos, sei lá qual é o verbo correto. A grande verdade é que há um culto à pessoa do Bolsonaro em achar que o universo conspira em favor dele. Essa anistia não é para a Débora do Batom, não é para o William do Tempo, não é para o Márcio aqui que está perturbado da cabeça e quebrou 4 vezes a medida, não. Essa PEC é para tentar fazer o Bolsonaro não ir para a cadeia. Se o Bolsonaro fosse macho, ele falava Alexandre Moraes, ô vagabundo, pilantra, me prenda, seu safado. Mas solte os inocentes, cadê o brabo? Ficou lá, o Mariquinha, chamando o cara para ser vice dele, presidente, achando que o Xandão ia cortar a pena dele para 10 anos. O cara é covarde. E reitero aqui mais uma vez, minha gente, todo mundo que foi na onda do Bolsonaro se ferrou.
Aquele cabeça de castanha era cobrador de ônibus, virou soldado da PM, quebrou a placa da Marielle, virou deputado federal. Salário nas alturas, a mulher nomeada com 20 mil reais no Butantã para cuidar de bosta de elefante, aí vai querer perturbar o Xandão. Está na cadeia, depressivo, lascado, sem mandato, inelegível. Pronto, Muito bem. isso é verdade. Ok, Paulo Cavalcante, por favor, a sua análise. É verdade, pô. O cara é covarde. Eu vejo as Dá uma bravatas nesse cara. do Lula, porque um presidente da República de um país como o nosso não fica com conversa fiada. Se você vai ter uma conversa com o líder, você tem que agir como estadista. Como é que vai ser a sua conversa? Vai ser uma boa conversa, acredito que vai dar tudo certo. Pronto. Não tem que dizer que nós vamos falar de igual para igual, porque ele tentou nos taxar, mas ele não conseguiu. Ele tentou falar alguma coisa, mas ele não disse. Eu vou tentar falar como de igual para igual, porque eu tenho não sei quantos meses mais velho que ele, e nós vamos tomar uma cervejinha junto e uma cachaça, sabe? Então eu vejo assim, são comentários desnecessários, sabe? E que só rebaixam o decoro que o cargo exige, né? Eu vi até no Bolsonaro algumas coisas dessas que eu não gostava, né? Eu acho que o cargo de presidente traz algum decoro que você tem que manter. Um cara que eu não aceito tudo que ele fez, mas considero ele um cara que tinha um decoro muito bom, o Fernando Henrique Cardoso. Ele mantinha a classe. Né? Eu acho desnecessário esse tipo de conversa. Nós vamos conversar. E aí eu corroboro com o pensamento do Alexandre, que acabou de falar aqui, a respeito do tarifaço. Tarifaço não é por conta disso ou daquilo, é porque o Brasil infligiu algumas regras mediante o que o Trump pensa. Né? Sancionou cidadãos americanos, perseguiu empresas, ditou isso, ditou aquilo. Poxa, e ele falou, está errado isso. Nossa primeira emenda aqui diz que nós temos que ter liberdade de falar. A Constituição de vocês dizem que tem liberdade de falar, de dizer, e disso ou daquilo. Então, que exista. Eu corroboro com você, aqui. Veja bem, eu estou no meio da minha fala, mas eu entendo, eu corroboro com você também no sentido que você diz que há uma intenção, Samuel, de financeiro. Claro, lógico, claro que sim. Não estamos falando de menino, nós estamos falando do maior país, um dos maiores países do mundo, o maior país da América, falando com o segundo maior país da América, que é o Brasil. Onde nós temos plantações, nós temos minério, a gente tem biologia, tem uma série de coisas. Então, a conversa aí é uma conversa muito alta para se resolver problemas. E o Senado brasileiro, Cício, tem que deixar de ser essa covardia e começar a colocar os poderes nos lugares que eles devem estar. Sabe? Esse Supremo não é Supremo coisa nenhuma. Ele tem que exercer a função de proteger a Constituição, não de mandar no Brasil.